Olá, turma! Agora nós vamos fazer as nossas atividades de hoje, quinta-feira, 19 de agosto. Nossa primeira atividade é no livro Lápis, página 165. Vamos responder a questão de número 1 sobre parágrafos. Vamos ler o texto? Sopa de baleia. Laura Click. Numa manhã bem cedo, vimos muitos borrifos. De repente, uma baleia veio bem perto do barco. Depois, um grupo de 4 ou 5, um monte delas. Elas rodeavam o barco. Eram tantas que não dava para contar. Pareciam centenas. Era como se o mar fosse uma sopa de baleias jubarte. Elas passavam tão perto que nosso veleiro ficou balançando. Eu nunca vou me esquecer daquele dia. Letra A. Quantos parágrafos há nesse texto? Os parágrafos, meus amores, são esses recuos que temos aqui, ó. Então, vamos contar quantos tem? 1, 2, 3, 4. Então, esse texto tem 4 parágrafos. Agora, nós vamos circular as letras que iniciam os parágrafos. Nós temos aqui no primeiro parágrafo a palavra numa. A primeira letra é o N. No segundo parágrafo, temos elas. Elas inicia pela letra E. Logo abaixo, era. Se inicia também com a letra E. E o último parágrafo foi iniciado pela palavra eu. Então, vamos circular o E. E essas letras, crianças, são maiúsculas ou são minúsculas? Elas são maiúsculas. Então, podemos concluir que os parágrafos devem ser o quê? Recuados, não é? Um pouquinho da margem. E iniciados com letra maiúscula. Agora, vamos fazer a questão 2 e também a questão de número 3 da página 166. Sobre as letras M e N no início de sílabas. E elas vão formar as sílabas ma, me, mi, mo, mu, ou então na, né, ni, no, nu. Na segunda questão, pede para vocês localizarem no quadro 3 palavras iniciadas com a letra M e 3 palavras iniciadas com a letra N. Vamos lá? Então, dá uma pausa no vídeo, procura essas palavrinhas, tá? São 6 palavrinhas e depois retoma de novo. Conseguiram encontrar as palavras? Então, vamos conferir. Melado, mola, temos aqui menina e dentro da palavra menina, podemos encontrar também a palavra nina. Nada, dentro da palavra aqui, ó, limonada, não é? Então, se você tiver colocado limonada, não tem problema, tá? Mula, navio, novela, moleque. Agora, descubram mais palavras. Escreva nas linhas a seguir. Uma palavra com a sílaba na no início. Nós podemos colocar a palavra nada e também a palavra navio. Uma palavra com a sílaba na no meio. Para ser no meio, tem que ter 3 sílabas, não é? Ou mais. Então, podemos dizer aí a palavrinha limonada, não é? A sílaba está aí no meio. Uma palavra com a sílaba na no final. Nós temos aí a palavrinha nina e também menina. Terceira questão. Pinte a sílaba que se inicia com N no meio de cada palavra. Nós temos caneta. Qual é a sílaba? É o né. Banana é o na. Pinote é o nó. Canudo é o nu. E menino é o ni. Muito bem. Então, vamos fazer o nosso ditado? Então, escreva em seu caderno o ditado de palavras. Coloque também a data de hoje. 19/08/2021. Escreva os numerais de 1 ao 6. Vou ditar algumas palavrinhas e vocês terão que escrevê-las. Podemos começar? Então, escreva no número 1, novela. Novela. Número 2, natureza. Natureza. Número 3, nuvem. Nuvem. Número 4, colina. Colina. Número 5, oficina. Oficina. E número 6, neblina. Neblina. Vamos conferir? Novela, natureza, nuvem, colina, oficina e neblina. Vamos ver se você acertou. A primeira, novela. Segunda, natureza, com Z.
Terceira, nuvem. Quarta, colina. 5, oficina. E 6, neblina. Então, vamos fazer agora a nossa atividade de casa. Vamos responder a atividade complementar 03. Comece pelo preenchimento do cabeçalho. Leia o relato abaixo e responde o que se pede. Barco encalhado. É o título. Então, vamos ler. Um dia nós estávamos preparando a festa de aniversário do Flávio, tripulante do barco, quando de repente os talheres foram jogados para longe. Ouvimos o barulho da barriga do barco raspando em pedras. Corremos para ver o que tinha acontecido. Estávamos encalhados a 30 centímetros de profundidade da água. Que sorte nosso barco ser de alumínio! Só pelo barulho, um barco com casco de madeira já estaria no fundo do mar. O esforço para sairmos de lá foi grande. Nosso pai manobrava a nossa casa e o Flávio um bote. Os dois faziam de tudo para sairmos das pedras que não estavam nas cartas náuticas. As ondas ajudavam a empurrar o barco para um lado e para o outro. Depois de muito tempo, conseguimos sair dali. Laura, Tâmara e Marininha Klink, férias na Antártica, São Paulo, Grão 2010. A. Quem é o autor ou autores do texto? B. Qual o local em que a festa iria acontecer? C. O que aconteceu com o barco? Letra D. O que significa a expressão estávamos encalhados? E. O barco era confeccionado com que tipo de material? F. O que as autoras querem dizer com a expressão cartas náuticas? G. Para que serve um texto como este? Para que serve um relato pessoal? Para a pessoa contar as suas memórias, tá? Na segunda questão, você vai observar o texto e vai completar as questões abaixo. Letra A. O texto possui quantos parágrafos? Você vai contar quantos parágrafos tem o texto e vai escrever o numeral. Letra B. O primeiro parágrafo inicia-se com a palavra e termina com um A. Então, você vai olhar lá o primeiro parágrafo e vai ver qual é a palavra que inicia e qual é a que termina. C. A expressão nossa casa está em qual parágrafo? Qual é o número do parágrafo? Letra D. O menor parágrafo é o parágrafo qual número? Então, qualquer dúvida que você sinta é só chamar.